Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Lirane Suliano e você vai descobrir uma terapia muito provavelmente diferente de tudo que você já viu e você vai perceber o como que, independentemente do nicho que você tá, é possível construir algo grandioso. E aí, Lirane, como é que tá aí? Ai, Vitor, tudo jóia, maravilhoso, um prazer enorme estar aqui com você, com a tua audiência, muito legal, viu? Prazer. Que massa, tô feliz de receber você aqui no VDcast. Obrigada. E já começa contando pra gente que história é essa de auriculoterapia. Dá até um nó na língua pra falar, né? Já é um desafio falar auriculoterapia. Mas, otorrinolaringologia. É, isso aí, mais ou menos. Na auriculoterapia é uma técnica, na verdade, milenar, sabe? É uma técnica milenar oriental, onde ela utiliza estímulos, pontos, né, no pavilhão auricular, em que ela encaminha esses estímulos para o sistema nervoso central e ele codifica isso e desbloqueia várias áreas do organismo de forma fisiológica. Então, essa vertente que a gente está dando para a auriculoterapia, não que é uma técnica mística nem nada, né? É uma vertente mais científica mesmo, sabe? Algo que as pessoas possam ver, né, sentir que tem neurotransmissores, que às vezes esses neurotransmissores estão ou em alta ou em baixa e desequilibram o organismo. E a aurícula é capaz de organizar isso, né? Tem propriedades fisiológicas, tanto de tratamento quanto de performance também, tá? Essa é a outra vertente da aurícula que a gente quer mostrar, que ela não é só para tratar doença, porque se nós somos profissionais da saúde, né, nós não podemos ter um enfoque somente na doença. Então, performance, melhorar disposição e emagrecer, por exemplo, concentração, memória e por aí vai. E olha, pode ser que eu use um termo errado, tá bom? Mas isso tem alguma relação ou tem a ver com reflexologia? Na verdade, ela é uma técnica considerada reflexa. É um microsistema que a gente fala, né? Como assim? É como se eu, na minha orelha, tenho pontos que tratem o meu todo. Então, é uma parte do meu corpo que trata o todo, sabe? E ali eu tenho esses pontos, por exemplo, que têm capacidade de analgesiar uma dor, por exemplo, em questão de minutos. Baixar uma pressão arterial em questão de minutos. São manobras que você faz e que você consegue esse resultado, assim, às vezes em uma sessão, 2 sessões. Então, até o paciente estranha, né? E isso é o motivo que essa técnica está crescendo muito também. Essa da pressão é na orelha mesmo ou é na pontinha do dedo? É na orelha, na ponta da orelha. Bem no ápice da orelha, você faz, tem como tirar uma Você fez um vídeo, gotinha. não fez, sobre isso? Fiz um vídeo sobre isso que bombou, na verdade. Tem mais de 1 milhão de visualizações. Que loucura, cara. Mais de 1 milhão de views. Então, mais de 1 milhão de pessoas, ou sei lá, menos do que isso, só que algumas viram mais vezes, né? Ou foi 1 milhão de views únicos, sei lá, mais de 1 milhão de Não cheguei a ver os views únicos, sabe? Mas tem mais de 1 milhão, tá? Acho que tá com 1 milhão e 500, 1 milhão e 400 já. Olha, bastante. Um vídeo que foi visto 1 milhão de vezes, né? E que não é de humor, que não é de piadinha, não é de Big Brother, mas sim de algo que faz diferença, né? É muito doido, porque na internet a gente tem essa possibilidade de fazer anúncio para video views, né? Então, pessoal do VDcast, quem tá ouvindo aí, olha, a Lirane, pra alcançar a audiência dela, e ela tem 2 tipos de audiência, eu já vou antecipar aqui pra vocês. Um é quem tem interesse, né? Na auriculoterapia e quer usar pra si mesmo e acaba seguindo a Lirane também. E outros são profissionais. Inclusive, a Lirane tem a mentoria dela, né? Pra profissionais. Hoje é pra galera da auriculoterapia, mas eu acho que ela pode ajudar qualquer tipo de terapeuta, né? Porque ela construiu um negócio que é admirável, não só dentro da auriculoterapia, mas, na minha opinião, para qualquer área de desenvolvimento e de saúde. Então, olha que interessante. Quais são os interesses de quem pode buscar auriculoterapia? Você pode ir lá no Facebook, ou você pode ir no Google e tentar buscar alguns interesses, tentar imaginar quem é esse cara, né? Ou você pode fazer como tem sido a prática mais comum no marketing, né? Você bota um vídeo sobre um tema, distribui para Deus e o mundo, sacou? Deixa a internet levar para onde tiver que levar. E aí você consegue medir quem assistiu, por exemplo, 75% daquele vídeo, e aí depois você pode fazer um anúncio para aquela pessoa. Se a pessoa assistiu 75% ou mais daquele vídeo, olha, ela tem interesse, ela foi quase até o final. Então você pode falar, hey, você viu aquele meu vídeo? Você tá afim de mais? Você quer fazer um mergulho mais profundo? Você quer conhecer mais sobre o que eu tenho para mostrar? Aquilo foi um ponto, mas sabia que existem sei lá quantos pontos na sua orelha que pode mudar a sua vida? Ou você que é profissional dessa área, quer que eu mostre para você como é que você pode também criar conteúdos que podem chegar a mais de 1 milhão de cliques? Enfim, tô devagando
divagando aqui, mas é muito louco, né? O poder da internet e como que tudo tá tão lindo hoje, né? Como é que era lá atrás quando você começou? Tem quanto tempo isso, Lirane? Tem 12 anos, Vitor, Meu 12 Deus do anos. céu. Não tinha anúncio por Videoview, né? Não tinha. Não tinha. As turmas, por exemplo, para fazer o curso eram cursos presenciais, né? E dificílimo de fechar uma turma. Tanto que quando a gente teve a ideia, né, de fazer uma formação em auriculoterapia, a primeira vez a tentativa foi presencial, vieram 14, 15 alunos. Aí já a segunda turma a gente não conseguiu mais fechar. Aí a gente tentou mais de 1 ano e não conseguiu. 2 anos e não conseguiu. Aí veio o online, né? E o online vem com tudo. Então é diferente. Só fazendo um parênteses aqui, voltando nessa história do vídeo da pressão alta, só para você ter uma noção da importância do impacto, né? Esse vídeo, eu recebi uma mensagem logo depois que ele surgiu, né? Ficou ali cheio de gente vendo e aquele comentário todo. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo Face, no Messenger, falando que eu não conhecia ela, mas que ela bem assim, ó, Lirane, eu moro em Oxford, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha bem pequenininha. E você não me conhece, mas eu quero te falar que você salvou a minha vida. Daí eu, né, que eu fiz? Ela falou, olha, eu e o marido somos da área de engenharia e matemática, nós damos aula na universidade aqui e o meu cartão de plano de saúde não é habilitado para emergências. E era um feriado e a cidade estava toda fechada. E a minha pressão começou a subir, apesar de eu ser medicada e tomar o medicamento, a minha pressão subiu, não conseguia baixar. E eu não estava vendo alternativa, já era de noite, tudo fechado. E aí o marido dela entrou no YouTube e procurou um vídeo para baixar a pressão. E eles fizeram a manobra e a pressão dela baixou. E aí agora ela já pegou meu celular, a gente tem o contato, né? Ela fez um vídeo para mim falando dessa situação, para você ver a importância muitas vezes de um conhecimento quando você resolve compartilhar. Sabe, acho que isso foi fundamental, assim, sabe? É uma manobra que pode salvar vidas. E ali estava a prova. Vamos dizer, não foi uma coisa só para me promover ou para falar de algo que eu estava inventando, porque nem é a minha manobra, né? Tem muito hater ali falando e muito comentário, né? Acho que talvez isso até impulsionou mais. Mas o fato de você ter ajudado alguém já muda tudo, né? Muda tudo. Então foi bem legal, assim. Só queria compartilhar porque eu achei que foi fantástico. Depois surgiram outros, mas lá do outro lado, né? Nos Estados Unidos. Foi muito bom. E Lirane, e ganha um mundo, né? Que podia estar nos Estados Unidos, mas podia estar em qualquer outro lugar. E fica aqui uma sacada de pegar esse vídeo de depoimento e colocar ele no remarketing pra quem teve Videoview daquele vídeo primeiro. Porque, assim como você falou, teve hater, né? Tem gente que não acredita, né? Tipo, a lei da gravidade ninguém acredita ou não, né? Só que, cara, tem gente que nessa altura do campeonato é terraplanista. O cara acha que a Terra é plana, então como é que você vai discutir, né? A parada é ciência, cara. Isso é ensinado nas faculdades, mas deve ter gente ouvindo o VDcast que vai falar auriculoterapia, acupuntura, isso aí é balela. E tudo bem, cara. Não existe limite pra imbecilidade humana, né? E, ofendeu o ouvinte do VDcast? Foda-se, ofendi mesmo. Se você tá se sentindo ofendido por isso, já devia ter ido embora antes. Depois eu vou olhar lá no ranking, no tracking do episódio, se alguém saiu aqui nessa hora. E mais, mesmo que você ache que a Lirane é uma golpista, e se você acha que a auriculoterapia é uma furada, cara, eu acho que você devia ouvir e perceber como que em nichos que são talvez pequenos ou pouco convencionais, como é possível construir um negócio multimilionário. Então, com certeza tem muito de valor aqui se você continuar ouvindo a gente até o final. Então, Lirane, mas já pensou em fazer uma campanhazinha pra quem viu aquele vídeo em seguida ver o de depoimento? Ou até repostar aquele vídeo com o depoimento, sacou? Editado. O maior problema pro profissional da saúde é o remarketing no YouTube. Ele não pode permite. ter antes e depois, não pode ter, nossa, Não prova pode. de resultado, né? Pode ter. Isso. Então, a gente não consegue fazer remarketing no YouTube, de jeito nenhum. Até então, não deu. A gente até tentou fazer o link com outro vídeo, sabe? Respondendo perguntas daquele vídeo principal. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, mas você não consegue escalar por conta do público que assistiu. Entendi. Que pena. Mas... Mas é muito massa, né? Você não consegue acompanhar É uma ideia, né? pela ferramenta, mas saber que teve uma pessoa nos Estados Unidos que teve a vida salva por causa de uma manobra que aprendeu
num vídeo seu. Porra, eu acho isso muito lindo. E você falou aqui, a manobra não é minha, não foi nem que inventei, eu só divulguei. Você pegou uma ideia e você levou pro mundo. E eu conheço várias pessoas que construíram negócios multimilionários, não em criar alguma coisa, não em inventar uma coisa do zero, mas sim pegar algo que já existe e tornar popular. Pegar algo que já existe e distribuir para um número maior de pessoas. Na verdade, muitas fortunas, Lirane, são construídas através de distribuição. Pessoas que não inventaram alguma coisa, mas conseguiram distribuir aquilo ali de uma forma que ninguém antes conseguiu e que agora está levando o conhecimento daquela ferramenta, daquela tecnologia, daquela terapia para outros lugares, outros níveis. Eu posso estar errado, mas eu acho que no Brasil ninguém difundiu a auriculoterapia mais do que você até hoje, é isso? A princípio, quando você olha as outras pessoas, ou mesmo a auriculoterapia é isso. Tanto que ela não tem, vamos dizer, ela não tinha, né, uma força como uma profissão. E a gente escuta muita gente falando, mas a aurículo só funciona com a acupuntura. Você ainda escuta isso, porque é isso que os professores às vezes passam para os alunos. Isso não é real. Eu tenho várias pesquisas já feitas nessa área, sabe? E eu comecei, e aqui é engraçado também isso, né? No Brasil, às vezes é difícil de você ser valorizado por isso, né? Eu fiz uma pesquisa e aí eu usei um equipamento que faz neuroimagens cerebrais, mostrando o estímulo. Então eu colocava o ponto na aurículo e aí em tempo real essa imagem captava, sabe, mudanças de neurotransmissores no cérebro. Então foi algo assim fantástico. E aí eu consegui publicar material, levar material para fora. E aí eu comecei a receber convite para palestrar fora do Brasil. Aí que sabe, que vai crescendo a tua audiência. E aí foi exatamente, foi junto com o Face, YouTube, Instagram crescendo, porque daí eu divulguei a pesquisa, pessoas viram, e aí, peraí, eu quero te convidar para fazer uma palestra para mim. Só que era fora do Brasil. E dentro do Brasil não vinha o convite. É muito engraçado, mas fora... Meu Deus. Entendi. Foi muito legal. Tanto que o ano passado eu estava em Dubai, né? Ano passado não, retrasado já por causa da pandemia, eu estava em Dubai palestrando sobre a auriculoterapia. Quer dizer, olha, crescimento, né? Destaque internacional nessa área. E Lirane, você falou de uma particularidade, né, do nosso Brasil, que tem até nome pra isso, né? Síndrome de vira-lata. Você já ouviu falar? Já. A gente tem essa mania, né, de que se tiver um herói nacional tem que ser alguém dos esportes, né? A gente tem, sei lá, os Ronaldos, né? Neymar. A gente teve o Senna, né, que foi um verdadeiro herói nacional. Mas de alguma forma, na área acadêmica mesmo, ou em qualquer outra área, a gente tende a não enaltecer os nossos heróis, né? Eu vou dar um exemplo aqui e vai ter mais gente ainda que vai brigar com a gente aqui no VDcast. Esse vai ser um episódio controverso. Oxi! Mas, olha, um autor que, mundialmente falando, é incontestável. E o cara é best-seller em sei lá quantos países. Paulo Coelho. Cara, Paulo Coelho, se você procurar na lista dos autores mais vendidos da história, ele tá figurando entre os melhores do mundo. Cara, entre os melhores. E no Brasil, a onda é falar mal, é achar que é ruim, é torcer o nariz. Olha, se você pegar o número de pessoas que falam mal de Paulo Coelho e investigar se eles pelo menos leram algum livro do cara, o cara não leu, mas fala mal. Tipo, como pode? É muito assustador isso, cara. E eu vou confessar aqui, Lirane, uma coisa que eu uso no meu marketing. Eu entendo isso, eu tenho essa clareza de que brasileiro paga pau pra gringo, certo? Então o que eu faço? Eu uso isso ao meu favor. Porque o que a maioria do mercado, tô falando de marketing, né? A maioria do mercado de marketing faz. Eles aprendem com os gringos e trazem pro Brasil. Sacou? O cara aprende uma coisa e ele traz. Aí ele ganha como quase que um broker, né? Quase como um... Como é que fala broker em português? Como que um agente, né? Na verdade, o cara, ele ganha uma arbitragem por idioma, sacou? Ele aprende lá fora e traz pra cá. Muita gente cresceu no Brasil nesse formato. E não tem nada de errado com isso. O próprio Érico, ele traduziu uma fórmula, ele licenciou uma fórmula que já funcionava há anos nos Estados Unidos e trouxe pro Brasil, sacou? E o que eu procurei fazer no meu negócio? Eu procurei mostrar e provar o movimento inverso. Então, se você entra no meu Instagram, se você entra nas minhas listas, você começa a acompanhar meu trabalho, o quanto antes na minha lista ali, o quanto antes nas minhas automações, o quanto antes na minha sequência de doutrinação, eu coloco palestras minhas lá fora. Então, eu coloco uma apresentação minha que eu dei nos Estados Unidos, logo depois do evento do Jeff, no Mastermind lá fora. Eu pego uma palestra que eu dei na Rússia sobre uma metodologia de vendas de mentoria, que o autor dessa metodologia me convidou para ensinar lá as atualizações que eu fiz no método. Então, eu poderia pegar esse mesmo conteúdo em português aqui e fazer uma aula nova. Só que eu prefiro pegar minha aula em inglês com legenda, ou a minha outra aula lá na Rússia em que eu falo inglês e o cara ainda fala em russo depois de mim e boto legenda pra galera entender, do que colocar o mesmo tema em português. Porque existe o texto e o subtexto. O subtexto é o que não está sendo dito, né? Mas está ali. Quando eu coloco essa palestra nos Estados Unidos, quando eu coloco essa palestra na Rússia ou na Suíça, como eu já fiz, foi Suíça aquilo lá? Dinamarca? Sei lá.
lá, Dinamarca, Noruega, sei lá, algum lugar lá. Quando eu coloco isso, eu tô falando o que eu tô falando, mas o subtexto grita. O Vitor ensina lá fora. Ao invés de pegar coisas de fora e trazer pra cá uma coisa regurgitada, uma coisa, sei lá, passada, ou qualquer coisa assim, cara, eu sou o cara que ensino lá fora. E às vezes a pessoa que tá recebendo aquele conteúdo pode até não perceber, mas dentro dela se instala isso. Poxa, esse cara ensina lá, ao invés de só aprender lá. E imediatamente ele passa a ver mais valor no que eu tô falando. O que eu quero dizer com isso, Lirane, é que possivelmente, se você pega essas apresentações, Dubai, Estados Unidos, e se você tem direito de usar isso, talvez ela tenha mais efeito do que o mesmo conteúdo em português aqui no Brasil. Uhum. Entendi. E foi interessante, porque uma delas, na verdade, não teve gravação, né? Não é o mundo online, né? Sim. Mas eu gravei. Só que eu não publiquei, entendeu? Porque eu pensei, poxa, vamos pensar o quê, né? Olha a maneira. Aí que você vê a limitação de pensamento, né? Mas eu falo isso, mostro, né, isso às vezes, né, para o pessoal, para eles verem assim os dois lados, né? Que lá fora a gente foi convidado para palestrar e aqui dentro isso não aconteceu, né? E que aqui dentro muitas vezes eu bato na porta e peço. E já fiz isso várias vezes. Por quê? Porque é meu interesse divulgar a técnica aqui dentro para todas as áreas da saúde, né? E tem alguns públicos da saúde que são muito preconceituosos, com práticas integrativas, mais naturalistas, né? Então a gente tem que ir rompendo com isso, né? E aos poucos vai acontecendo. Mas essa foi uma boa ideia, Vitor. Até porque, sem querer levantar nenhuma bandeira aqui, né? Mas se a galera entender que estimulando um ponto na orelha pode baixar uma pressão, quem é que vai ganhar bilhões com isso, né? Qual é a indústria que vai se beneficiar? Sacou? Eu não vou poder vender um remédio? Não vai dar pra vender uma patente? Como é que vai ser isso, cara? Vai dar esse tipo de poder pro homem normal? É o maior inimigo, na verdade, né? Se você tem a história do herói, esse é o nosso inimigo aqui. Ninguém vai patrocinar. Ninguém vai vender, ninguém vai falar ou vai enaltecer essa ideia, né? A ideia é mostrar medicamento, né? É isso que dá dinheiro, digamos assim. A indústria farmacêutica ela é muito forte. É melhor que você tome um comprimido para dor do que você faça alguns pontos e consiga analgesiar, né? Mas é uma luta. Mas não gosto nem de falar que é uma luta, é um desafio, Vitor. É um desafio, sabe? Eu tô encarando isso como um desafio e realmente a gente tá conseguindo enaltecer o nome da auriculoterapia, levar, sabe? Levantar essa bandeira e mostrar hoje que tem profissionais sendo bem remunerados, que alguns profissionais de saúde que se formaram aí 5 anos não estão ganhando muitas vezes o que um auriculoterapeuta está ganhando. Por quê? Porque ele dá resultado rápido. Numa formação aí de 8 semanas, ele consegue dar um resultado para o seu paciente de 1 sessão, 2 sessões. Então, é algo muito rápido, muito visível. E aí ele é remunerado pela sessão. O que, às vezes, numa faculdade, a gente demora 5 anos, sai de lá, e aí que vai começar a trilhar esse caminho, né? Então aí tem as dificuldades, né? E o mundo já caminhou para esse lado, né? Pro lado de quem valoriza resultado e não diploma. Pro lado de quem valoriza o que vai acontecer de fato, qual vai ser a transformação, mais do que quanto tempo levou para a pessoa estudar isso, né? Agora, eu imagino o outro lado, né? Sei lá, médicos, por exemplo. Poxa, eu estudei 5 anos, mas não sei quantos anos de residência, e aí vem um qualquer, né? Porque na cabeça dele é isso, né? Um não nobre, né? O cara não tem sangue azul, e aí faz um curso de 8 semanas, veio do nada e acha que pode curar. Mas talvez possa, né? E tem muitas coisas que a gente ainda não entende. E, poxa, seria muito bom um mundo em que ao invés de ver isso como briga, ou como luta, ou como dicotomia, né? Um lado ou outro lado, que entendessem que são só ferramentas e possibilidades para o bem. Uma coisa que vai acrescentar, entendeu? Claro, e assim, tem também os profissionais da saúde, né, que eles percebem, aí eles têm essa outra visão, que eles percebem que a técnica está limitada, que o que ele aprendeu é limitado e que ele precisa de mais, que foi o meu caso. Eu sou cirurgiã dentista e eu não acreditava, né? E de repente eu falei, poxa, eu não tenho o que fazer mais pelo meu paciente, porque eu prescrevo medicamento para ele, mas o meu paciente já vinha encaminhado de um médico que já tinha prescrito um medicamento. E aí, como é que eu tiro a dor dele? E aí que eu comecei a trilhar esse caminho, né? Então eu comecei a ver que a minha técnica era limitada e eu precisava de mais. E aí eu encontrei isso na auriculoterapia. Quando eu vi isso acontecendo de uma forma tão rápida, eu comecei, pô, mas não é possível. Será que só eu tenho esse resultado? Sabe? Aí eu comecei, não, deixa eu estudar. E aí eu não aguento ficar só pra mim, né? Eu tinha que contar pro mundo.
E foi muito bom. Tá sendo muito bom. Essa jornada tá sendo, assim, um caminho muito legal, viu? Cara, que coisa maravilhosa. E Lirene, se você perceber, você citou aqui jornada do herói, você falou inimigo em comum, você falou vários elementos que fazem parte da sua trajetória enquanto empreendedora, enquanto mensageira, né? Você é uma coisa que eu chamo de mensageiro milionário, baseado no que o Brandon fala no livro dele, né? Você tem uma mensagem, você levou isso para o mundo, e você transformou isso num negócio multimilionário. Você é isso, você vive isso. E nesse processo, então, que tem tudo a ver com liderar a tribo, criar movimento, você falou, cara, eu tenho interesse de divulgar, em promover a auriculoterapia para o Brasil. Perceba, a Lirane não falou o nome da empresa dela, ela não falou o nome do produto dela, ela não falou o nome do negócio dela, ela falou o nome da paixão, do movimento dela, ela falou da auriculoterapia como um todo. Me fala um pouco disso, Lirane, dessa paixão e de como que veio o processo decisório para você escolher criar e liderar essa tribo, porque hoje você é vanguarda nessa área, você que está crescendo os olhos na auriculoterapia, né? Fazendo com que as pessoas olhem para esse lado. Você está criando um mercado onde antes não existia. Não existia. Ele existia, mas ele era incipiente. E as pessoas não percebiam nele o poder de resolver problemas. Era assim, fazia porque é bom, alivia, mas era complementar a algo, não uma técnica por si só. Então fazia acupuntura e colocava umas sementinhas na orelha. E a gente começou a trilhar uma outra linha, uma outra vertente para a auriculoterapia, onde as pessoas pudessem ser profissionais da auriculoterapia. Então, de repente, a gente começou a observar que o resultado era muito rápido. E aconteceu meio que por acaso, Vitor, porque eu também não... Quando eu entrei para a acupuntura, porque eu sou pós-graduada em acupuntura, meu primeira aula foi auriculoterapia. E quando eu olhei aquilo, a minha vontade era de desistir, entende? Eu falei assim, caramba, não faz sentido um ponto na minha orelha resolver a dor do meu pé. Não tem como isso funcionar. E um dia eu cheguei em casa e meu marido é advogado, estava com muita dor no antebraço de tanto digitar. Chegou, tomei um remédio já e a dor não passa. Já tô há 3 dias com essa dor. Você não tem algo aí que você pudesse fazer? Aí ele pensou, tá fazendo acupuntura, né? Eu falei, olha, eu até tenho, mas é na orelha, não é no braço. Aí ele, cético pra caramba também, como todo advogado, né? Bom advogado. Ele fala assim, não, eu tô com tanta dor que faz qualquer coisa que eu aceito. E eu fiz e em 12 horas a dor passou. Passou assim por completo, ele mexia, quer dizer, coisa que o remédio não fez, a aurículo fez em 12 horas. E isso que despertou em mim. Peraí, aí tem alguma coisa que eu não tô percebendo. Então, eu comecei a aprofundar o meu estudo nisso. E eu comecei a ver dentro do consultório situações que eu não via saída para esses pacientes. E aí eu comecei a fazer auriculoterapia. Por exemplo, um caso que me chamou muita atenção foi uma enxaqueca crônica de 20 anos, que já tinha tomado todo quanto é medicamento, plaquinha para relaxamento e não melhorava. Aí eu fiz uma sessão de auriculoterapia e ela nunca mais teve dor. 24 horas depois sem dor, 48 horas depois sem dor. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Não é possível. Eu não acreditava, Vitor, porque nunca ninguém falou sobre isso. E aí eu falei, não, eu vou investigar. E daí eu acompanhei essa mulher. Daí ela sumiu, dali 1 ano ela voltou. Falei, e a crise, a dor de cabeça, ela tinha sido encaminhada por um otorrino. Ela falou, Lirane, eu nunca mais tive dor. Nunca mais. E agora eu acompanho ela já há 4 anos e ela nunca mais teve uma crise, Vitor. Então, era uma enxaqueca de 20 anos que a aurícula resolveu em uma sessão. Eu falei, você vai gravar um vídeo para mim que se eu contar, ninguém vai acreditar que você já tá 1 ano sem dor. E aí ela gravou o vídeo e aí começaram a surgir outras. E daí agora nas lives que a gente faz, eu pergunto, os próprios alunos já tiveram casos assim, de enxaqueca que simplesmente sumiram. Então você começa a ver que tem algo mais aí. Eu acho que tem muito ainda para estudar, sabe? Quando eu falo, por exemplo, das palestras fora, é porque ainda é um campo aberto. Não tinha ninguém palestrando lá sobre a auriculoterapia, entendeu? Eu era a única. Brasileira, então, eu era a única. E a grande maioria falando de acupuntura.
Então a aurícula, ela não é ainda assim aquele boom, né? Não tem aquela visão. O pessoal não enxergou a auriculoterapia ainda, sabe? Em alguns lugares, sim. Na Europa tem grandes nomes, mas ainda você vê que não é uma ação forte nas mídias, sabe? Eu acho que ainda tem muito para crescer, muito para pesquisar, sabe? Muito para transformar a vida. E aí a gente fez esse movimento que você estava falando. Eu comecei a trilhar palavras assim, eu falei, gente, não é só colocar meia dúzia de pontos na orelha que vai resolver. É a questão de você acolher um ser humano, você acolher, tratar e transformar. Esse é o teu chamado, sabe? Então eu comecei a mudar essa visão. E aí a criação de tribo, como você fala, sabe? De pessoas que estão... Você quer atrair o cliente que você... Como você é, né? Então eu não quero qualquer cliente, eu quero aquela pessoa que tem essa visão de acolher, tratar e transformar. Não é aquela que quer ganhar dinheiro rápido e abandona o paciente, mas que acompanha, sabe? Então, tem casos e histórias, assim, fantásticas em relação a isso, sabe? De resultados, assim, com vídeo, com provas. Agora, contra fatos não há argumentos, né? Então, agora as pessoas começam a se fortalecer. E pessoas que estão transformando as suas próprias vidas. Porque ela vê isso no paciente e ela se sente valorizada. Caramba, eu consegui fazer isso. Então, sabe, até mesmo se você pensar, olha um psicólogo ou olha o nutricionista. Vamos falar de nutricionista, que nós temos vários amigos na nutrição, né? Mas o nutricionista, ele chega num determinado limite, né, de orientação alimentar e tudo bem, parou aí. Ele não consegue fazer esse paciente dormir. Ele não consegue falar, ele pode falar de hábitos, ele pode falar de alimentos, mas ele não tem. O que ele vai fazer se o paciente não dorme? E se o paciente não dorme bem, ele muitas vezes não emagrece. Por quê? Porque tem neurotransmissores de saciedade que são liberados à noite, então ele precisa dormir bem. A auriculoterapia entra aí, porque ela é excelente para fazer o paciente dormir. Então ela é uma ferramenta a mais que o nutricionista pode estar usando, por exemplo. Ansiedade, entendeu? Eu como pela ansiedade. Poxa, na aurícula ele consegue equilibrar e não ter ansiedade. Até gula por doce tem na auriculoterapia também, entendeu? Então, compulsão, o vício, já tirou várias pessoas de clínicas de reabilitação por vício. Sabe? Vício de drogas mesmo, sabe? Drogas pesadas, não só, vamos dizer, um baseado, mas sim uma cocaína, algo mais grave, o alcoolismo, o cigarro. Então você começa a ver que ela dá ferramenta para os... Ela é uma ferramenta para profissionais de saúde. Psicólogo, eu costumo dizer também, poxa, se eu sei que eu preciso que o intestino funcione para liberar, né, neurotransmissores como dopamina e serotonina, para melhorar o estágio de depressão de um paciente, mas o psicólogo não pode fazer nada para o intestino do paciente funcionar. Não pode fazer nada para ele dormir, ele vai ter que encaminhar para um médico. Então, se ele conhece a auriculoterapia, ele não precisa, entendeu? Encaminhar para o médico para fazer o paciente dormir, dar um tarja preta ou alguma coisa que pode ser até ruim para o paciente, né? Então você começa a usar a aurícula, só que muitas pessoas não sabem. Então essa é a bandeira que eu tenho levantado, sabe? De mostrar para as pessoas que isso é possível. Né? Ela não precisa separar. Não, eu sou isso e pronto. Não, ela pode agregar. Que maravilhoso, Lirane. E olha, uma das coisas que eu falo muito, né? Lá no Maestria, você tá sei lá quantos anos no Maestria, né? Depois migrou para mentoria, agora está no Mastermind. Mais tarde a gente até pode falar sobre isso, mas uma das coisas que eu falo em todos os meus programas é sobre plantar abundantemente, mas também colher os frutos disso. E você tem colhido, né? Então, vamos falar um pouco desse lado da coisa? Desse lado de construir um negócio que pode te dar liberdade, sim, financeira, liberdade geográfica, também liberdade de tempo, e de como tem sido essa jornada, porque você escolheu uma tribo, você escolheu cuidar e crescer essa tribo, você escolheu servir essa tribo, mas isso levou você para um espaço muito interessante do ponto de vista empresarial, isso gerou muitos resultados. Vamos falar um pouco desses resultados, do que é possível, porque eu sempre fico pensando, né? Tem eu aqui, tem você, tem essa nossa conversa aqui no VedaCast, mas tem quem tá em casa ouvindo. E, cara, eu nunca vou esquecer quando eu tava nos Estados Unidos, cara, e eu saí de um evento, e quando eu olhei na rua, tinha um monte de zumbi andando, com o braço esticado assim, e com sangue, zumbi mesmo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo?
Por um momento eu fiquei preocupado. Mas aí depois eu fui olhar e era uma maratona zumbi, era uma passeata zumbi. Falei, mas que loucura, cara. E a galera bem aparamentada, né? Óbvio que era maquiagem, não era sangue, óbvio que eles estavam interpretando, não eram zumbis de verdade, até onde eu sei não existem, né? Mas eu cheguei perto ali pra ver cara, muito doido, porque tinha uma feira ali e tinha um produto, tinha comida de zumbi, com uma embalagem feita, sabe? Tipo, tem um mercado. Eu falei, cara, naquele dia caiu uma ficha pra mim. Eu falei, cara, tem empresas que vivem de fazer comida para zumbi, para pessoas que gostam de se vestir como zumbi, andar como zumbi. E, cara, se existe, é porque tá dando certo. Então, cara, é possível vencer em qualquer negócio. Então, eu quero que quem tá em casa ouvindo, né, o VDcast, acompanhando, perceba o quanto que nos nichos menores, ou nos nichos mais improváveis, ou nos nichos menos explorados, como que existe tanta oportunidade. Então, vamos falar de colher, porque você planta e continua plantando muito, mas e aí, cara, onde que isso te levou? Onde que você chegou com isso até agora? Então, Vitor, na verdade tem me dado uma certa liberdade. Eu era cirurgia dentista, deixei de ser, né? Fechei o consultório. Agora eu me dedico só a isso, porque daí eu cresci nessa área. Tô com vários projetos, né? Relacionados à auriculoterapia, trabalhando com, por exemplo, dor ou mesmo ansiedade, depressão. Tô com 3 livros escritos, aí montei uma editora, a Sapiens, a minha editora, olha que chique. Você tem uma editora, então. Você viu? Tem uma editora, deixa eu mostrar até aqui, olha só que lindo. Massa, não sei se cara. aparece invertido. Não, dá pra ver. Sapiens, Auriculoterapia né? nas doenças autoimunes. Sapiens, dá pra ver em cima. Que massa. Esse é meu último lançamento, mas a gente tem mais 2 livros escritos. Agora a gente está lançando um na área de ortopedia para fisioterapeutas. Então a gente está expandido, né? É uma editora para a saúde, para a área da saúde em geral, né? A gente está aberto a outros projetos, né? E assim, Vitor, aí você vê uma empresa que está crescendo muito, que a cada dia a gente tem mais alunos, mais pessoas envolvidas. E quando eu entrei no Maestria, por exemplo, eu lembro de uma história. Uma vez a gente se encontrou, né, num evento do Érico, e daí você olhou assim, foi o nosso primeiro momento, foi a primeira vez que a gente se conheceu, que a gente estava conversando. Sim. Lá em Brasília, né? Foi em Brasília, isso. E aí nós estávamos ali conversando e eu falei assim, você vai ver só, Vitor, eu vou fazer 7 dígitos com a auriculoterapia. E daí você falou assim, eu sei, eu acredito. E aí eu levei um susto. Eu falei, como assim? Você acredita? E eu falei, na verdade, é como se eu quisesse me convencer disso, sabe? É como se eu quisesse me convencer, porque as pessoas falavam assim, tá, né? Auriculoterapia, o que é isso? Ninguém nem sabe o que é isso. E hoje muita gente sabe o que é isso, né? Hoje, se você... claro, é uma luta constante aumentar o número de seguidores e pessoas que estão ali engajadas, né? Porque é aurículo. Mas, poxa, a gente está crescendo nessa área, sabe? Agora tem outros auriculoterapeutas, mas no começo... E aí, quando você falou isso me chamou muita atenção. E até então, eu não estava no Maestria. E a hora que você falou, eu vi, poxa vida, ele acreditou, ele acredita em mim. Eu tenho que acreditar em mim. E aí eu entrei no Maestria naquele mesmo ano. E eu estava ali estudando e ouvindo e querendo saber. Você tem uma palestra que você fala sobre hora-aula. Hora-aula não, né? Hora de trabalho. Você se lembra? Lembra? É um conteúdo do Maestria. E aí eu estava fazendo a minha conta para ver a minha hora. Eu falei, caramba, não é possível. Não... A minha hora ainda era baixa. Né? Eu ainda tinha que trabalhar muito, estudar muito, porque não é uma coisa que... eu não quero passar uma ideia que é uma coisa fácil. É simples, né? Mas não é fácil. É simples, é só você estudar e se dedicar. Mas eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Na época eu estava fazendo um doutorado ainda. E estudando fórmula, estudando maestria, sabe? E lançando. E não é fácil você lançar e fazer tudo que tem para fazer num lançamento também. E, ao mesmo tempo, eu estava ali patinando. Eu fazia os lançamentos e os lançamentos avançam lentamente. E aí eu cheguei para você conversando sobre isso, né? Poxa,
Ver você, por exemplo, atender ou falar comigo, eu achava que era o robô do Messenger. Sim, mas não E tem aí, robô, não é automação, sou eu mesmo. e aí você me respondeu, você me perguntou alguma coisa do lançamento, eu falei, o quê, Vitor? Você querendo saber, sabe? Então foi muito legal. Aí eu comecei a ter essa relação, assim, eu falei, caramba, eu quero estar perto de pessoas assim, que mudem o meu pensamento, que às vezes eu tenho uma mentalidade escassa e não consigo enxergar por ter uma venda que você acreditou em mim antes de eu mesma acreditar. Então aí eu comecei a ver, meu Deus, eu preciso estar no meio de pessoas que vejam o que eu não estou vendo, sabe? Que abram os meus olhos, que abram a minha mente. Então isso para mim foi assim transformador, sabe? E tanto que quando aconteceu, né, de eu passar para a mentoria, eu pensei assim, eu sou muito de fazer, né? Eu sou muito de fazer, mas eu tenho medo porque às vezes eu não termino, então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu falei, nossa, eu não vou fazer mais nada. Mas eu fui lá com o intuito de fazer e tirar valor. Entrar lá para fazer e é a própria mentoria pagar o valor que eu investi, entendeu? Assim como maestria. E é isso, sabe? Quando você às vezes fala, tá pago, tá pago. Por quê? Porque é uma dica. E eu lembro que eu estava para sair, Vitor, eu não ia renovar a mentoria. A mentoria ou maestria? A mentoria. Ah, a Eu já mentoria. estava na mentoria. Eu não ia renovar, eu já tinha até conversado, falando que eu não ia renovar, e daí eu estava num lançamento que não estava dando certo, assim, que eu queria fazer um efeito W e você, do nada, chegou assim, me deu uma ideia, uma sacada. Eu falei, caramba. E aí gerou o valor da mentoria, da renovação. Eu A falei, tá aí. mais. A mais, né? Vamos dizer, eu já tinha pago, mas eu não tinha visto o valor necessário. Eu falei assim, não vou. Esse negócio de ficar conversando, eu sou de agir, né? E às vezes no você querer fazer, você não planeja. E aí quando eu vi, eu falei, caramba, o que você falou na época, né? Que eu fiz um efeito W, entrou mais o valor da mentoria, da renovação. E aí eu falei para você, eu falei, tô dentro, tá renovado e E ainda foi bem, né? incrível. Isso foi quanto tempo atrás? Tem quanto tempo? Faz um tempinho isso. Nossa, Tipo você anos, vê, né? não lembro. É, anos. Acho que tem uns Porque 2 depois você anos. renovou a mentoria, renovou de novo, e aí veio pro Renovei. Mastermind. Nossa senhora, Acho que eu cara. fiquei. Daí depois eu inventei, porque daí eu comecei a ver exatamente isso. Eu falei, poxa, é uma ideia. E eu lembro que eu entrei na mentoria porque eu queria aumentar o meu faturamento mensal. Eu até estava fazendo faturamentos anuais consideráveis, eu sabia que eu estava crescendo, então eu cresci 2 vezes, 3 vezes os anos anteriores, mas eu precisava crescer o mensal. E ali dentro você tem a inteligência do grupo também, né? Tem a tua condução, mas essa inteligência geral, o apoio de todos e ter o teu olhar, sabe? Aquela coisa assim de uma ideia que surge, que nem essa, por exemplo. Foi uma ideia, levantou o valor sabe? Da renovação. Não que a gente precisasse, mas eu precisava do estímulo, da coisa de ver que é a ideia, entendeu? Caramba, é a ideia implementada, porque também é aquilo que faz a diferença entre um e outro é a execução. Eu podia dar Dependia de ideia mim. e você não fazer nada. Ficar no ar, ficar no ar. Eu pensei, eu vou executar, sabe? Então, essa questão de perceber que eu tô no lugar certo, na hora certa, e que daí depende de mim executar ou não, e aí isso pode me trazer resultado, acho que é isso que as pessoas têm tanto medo. Elas têm medo de arriscar, né? Medo de ousar, medo que dê certo. Às vezes até isso, sabe? É uma autossabotagem. Eu tenho medo. E aí o medo te paralisa. Então eu falei, não, eu tenho que ver valor no que eu estou fazendo. E eu comecei, tudo que estava ali eu implementava. Tanto ali quanto no Fórmula. E eu sou de fazer, fui e fiz. E deu certo. E agora, quando eu vi que eu estava ganhando, né, todo mês, por quê? Porque eu tenho estímulo. Eu tenho você botando meta. Eu tenho você dizendo, olha, já viu o teu trimestre? Como é que foi? Cara, Comparou com o isso ano do passado? trimestre chamou muito a atenção, né? Porque, cara, isso nasceu na mentoria, não foi nem no Mastermind, mas uma menina da mentoria que tava chateada porque não via crescimento. Ela não via crescimento. Aí eu falei, cara, pega o seu faturamento. A gente tá, só pra datar esse VDcast aqui, a gente tá gravando dia 16 de abril. Óbvio que vai ao ar depois de alguns dias, né? Mas a gente tá gravando hoje, dia 16 de abril. O que eu sugeri pra galera foi, hey, pega o seu faturamento de janeiro a março desse ano e compara com janeiro a março do ano passado. Foi o dever de casa que eu passei.
E a menina voltou dizendo que percebeu que de janeiro a março desse ano ela faturou não só mais do que janeiro a março do ano passado, mas na verdade mais do que janeiro a dezembro do ano passado. De janeiro a março desse ano, em 3 meses, ela tinha faturado mais do que ela faturou no ano passado inteiro e não estava se sentindo em crescimento. Ela não estava percebendo o crescimento dela. Muitas vezes, às vezes, é questão de medir e olhar para o lugar certo. Às vezes a gente fica nessa noia de sempre querer fazer mais, sempre querer fazer melhor, sendo que, meu Deus, calma, respira, cara, vai olhar. Às vezes está tudo bem e você nem está percebendo. É que às vezes a gente olha muito para o resultado dos outros. E aí isso ofusca o seu. O resultado dos outros ofusca o seu. E aí você não consegue enxergar. É claro, é saudável você querer crescer, você estipular meta e ir atrás. Eu acho que isso é importante, né? E fazer, né? Buscar essas vertentes aí que vão abrir os seus horizontes e você vai crescer. Todo mundo quer, né? Mas você não pode deixar de comemorar as pequenas vitórias, né? Ou às vezes nem são tão pequenas assim, né? Então, estar bem acompanhado, né? Tem uma fala sua que é andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. E é isso, eu tenho usado essa fala É porque eu libertador, acho né? É fantástica. libertador demais. Nossa, é muito bom. E aí, como eu quis correr, eu dei um salto pro Master Másio. E tá feliz lá? Então, tô feliz lá, tô muito feliz, sabe? Realmente me sinto em casa. É como se eu pensasse assim, meu Deus, se tudo der errado, ou se nem der errado, né? Mas dê meio errado, ou dê muito certo, eu tenho um grupo para compartilhar. Que tem pessoas que estão muito acima de mim, que tem pessoas que estão no mesmo nível que eu, sabe? Que estão crescendo juntos, mas que nós temos o mesmo foco, né? E são pessoas muito do bem também, né? Isso é uma coisa assim que te estimula, porque você vê que não é só dinheiro, é também faturamento, resultado, né? Claro, a gente bota a meta, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais que isso. É a Até porque lá tem velocidade, né? requisito, né? Lá tem requisito mínimo de faturamento. Não pode entrar lá se você não fatura pelo menos R$ 1 milhão no ano, né? Apesar de ter gente lá que fatura mais de 10, tem gente lá que fatura mais de 200 milhões em um ano. Mas eu uso essa nota de corte, né? Mas não é a única nota de corte, é por aplicação e eu tenho que acreditar que a pessoa vai agregar ao grupo e que o grupo vai agregar a ela. Então, acaba que a gente usa esse lance do faturamento meio que para filtrar a galera, mas lá dentro a gente vê que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que faturamento. Acho que tem a ver com o legado, tem a ver com tudo que a gente está criando e transformando no mundo, né? Porque eu acredito que 100% dos reais que você faturou, eles você não ganhou, né? Tipo, os clientes e alunos e mentorados seus te deram. E se eles te deram é porque eles acreditaram que o que eles estavam recebendo em troca valia muito, muito mais. Então, o seu faturamento é só um espelho de uma parte da transformação que você gerou, porque não está nem aí na conta as pessoas que foram transformadas pelo seu conteúdo gratuito, pelo seu material gratuito, enfim. Então, eu acredito muito nisso, cara, do plantar e colher, plantar e colher. Esse movimento de pulsação, né? Não, e é fantástico você ver a transformação da vida mesmo das pessoas. Não é que é um clichê que a gente vai banalizar isso, mas você receber depoimentos de pessoas que realmente, né, transformaram as suas vidas, que hoje estão sendo valorizadas, que estão recebendo mais pelaquilo que você está ensinando, eu acho que é fantástico você ver isso acontecendo, né? É um desabrochar. Que nem eu estava comentando com você no começo, eu falei, eu estou numa outra casa, e isso só foi possível pelo online, só foi possível pela tua ajuda, pela do Érico. Por quê? Porque eu estou em grupos que estão me motivando, pessoas que estão ali me olhando e falando, olha, vai por aqui. E o cuidado, esse olhar, sabe? Eu acho que é uma coisa também que faz você se sentir de uma família, posso dizer? Eu sinto como se fosse, mas eu sei que vai ter muita gente criticando e falando. Azar Como dele. diz você, né, Dani? Correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar quem quer parar. E sim, para muitas pessoas assim. é uma família. Eu vejo dessa forma também. Sabe, eu vejo assim que se acontecesse qualquer coisa ali dentro, né? Você vê pessoas comentando e compartilhando coisas que estão acontecendo de ruim com elas, né? E a gente sente por elas. Às vezes até você nem comenta, mas você sente isso. Você torce, você vibra, sabe? Você viu um grande resultado, você não quer... você não tá com inveja da pessoa. Pelo contrário, você quer saber mais, você quer conhecer mais, você quer crescer junto.
Então, é um grupo que quer crescer junto. É isso que eu percebo. E você tá perto de pessoas que pensam nisso, é disruptivo, é você sair da tua caixa, é sair da sua zona de conforto, sabe? É sair, é saber que você pode mais, que você pode ousar mais. E você tem mais gente para atingir. É que nós estávamos comentando no começo. Eu sinto, às vezes, que eu tenho um potencial maior de atingir mais pessoas e poder ajudar mais pessoas. E que, às vezes, não vejo. E, de repente, vem você dar uma palavra, Regis vem falar outra, e você, poxa, olha só, né? Você amplia o teu horizonte. Então, isso é uma coisa também, às vezes a gente olha assim e vê a árvore. E quando você sobe na ponta do pé, você começa a ver a floresta, né? E isso é uma coisa que faz diferença também, estar num grupo assim. Muito doido. E tá exposto, né, a outros olhares. Eu fico pensando na galera que escolhe sozinho, né? Tem lobos solitários, né? Você poderia construir muito sozinho. E sozinha você fez um monte. Só que, cara, eu não consigo imaginar uma pessoa sequer no universo que não conseguiria conquistar muito mais se tivesse acompanhado. Aquela frase clichê lá, né? De quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Nossa, eu acredito muito nisso. E, Lirane, você falou da sacada lá, que sozinha gerou mais do que o valor da mentoria. Você lembra qual foi? Você pode dividir pra galera do VDCast? Posso, sim. Sabe por quê? Lirane, aqui no VDCast a gente fala de princípios, a gente fala de fundamentos, a gente fala, cara, de um monte de coisa, né? Não é sobre marketing, mas eu faço questão sempre de que quem tá aqui ouvindo o VDCast saia desse episódio, de qualquer episódio, de todos os episódios, com uma coisa pra implementar, uma coisa pra fazer, pra na hora ele sentir o valor. Sacou? Isso aqui é um programa que é gratuito, né? O VDCast é gratuito, mas eu quero que ele se sinta tirando valor como se estivesse um programa pago. E óbvio que a gente, com conversas ricas como essa aqui, poxa, a pessoa pode gostar, a pessoa pode achar que valeu o tempo dela, mas eu gosto de ir além e dar pra ela alguma coisa que ela pode implementar pra ela colher no negócio dela, plantar e colher no negócio dela algo que prove pra ela que tá valendo o tempo dela assistir aqui. Então, sempre que fica nessa de teve uma sacada. Porra, eu quero não dizer que teve uma sacada, não é só pra criar desejo, apesar de ser sim pra criar desejo, e que cada dia que alguém ouve o podcast e acorda que devia estar na mentoria é maravilhoso. Só que, mais do que criar desejo, porra, eu quero que o cara saia com o conteúdo, eu quero que quem tá ouvindo saiba a sacada e que possa implementar no seu negócio hoje, se for o caso. Você lembra qual foi? Eu lembro sim. Eu lembro que eu tava no hotel, eu não sei por que eu tava nesse hotel, acho que, não sei se era um evento com você, não era um evento, ia ser no dia seguinte, acho que o evento presencial. Maestria? Que você faz no final do ano. O Deimásio. O Deimásio, isso. Sim! Aí você falou... Aí eu peguei, você comentou comigo assim, acho que foi alguma coisa na mentoria, no encontro um dia antes, e daí você falou, você não tem agulha? A auriculoterapia não usa agulha, lembrou? Lembrei. A auriculoterapia não usa agulha? Eu falei, usa. Mas a agulha, Vitor, como é que eu vou fazer? Daí ele, não, pensa na agulha, pensa na caixa, pensa no valor da agulha. E aí eu comecei, puxa, eu tenho agulha, é uma agulha especial, é diferente, ela é embalada diferente, não é uma agulha comum que daí poderia me dar problemas no correio, nem nada. Ela faz um brinde, faz um bônus especial para quarta-feira, para o teu evento. E aí eu peguei e prometi uma orelhinha, que é uma orelhinha de silicone que a gente usa, e essa agulha para quem entrasse naquele dia. E para as pessoas isso fez uma diferença. Eu acho que... Eu não lembro exatamente o valor do ticket na época, porque agora é outro valor, mas eu sei que entraram assim umas 14 pessoas. Em torno de 997, né? Talvez um pouco menos, 13 pessoas, mas eu sei que o valor tinha dado 15 mil reais. Que na época... Na época era o valor da mentoria. Pagava agora, a renovação. Agora sabe? Não é mais esse preço não, tá bom, gente? Não é mais esse preço não, só pra vocês saberem. Sabe, essa foi uma delas, e uma outra dica também que você me deu e que eu implementei e que dá resultado até hoje, é da apostila, de fazer um PDF, fazer uma apostila e fazer um valor baixo, falando que é só uma taxa de manuseio. Essa também eu tenho usado e tem... Shipping and handling. Shipping and handling, é envio e manuseio, exatamente. Você está fazendo esse formato? E o mais eu não estou colocando verba, ele está só no orgânico. Não que eu esteja me orgulhando disso, tá bom? Eu brinco que sempre que alguém fala, olha, eu tenho esse resultado todo e no orgânico, hein? As pessoas falam como se fosse uma vantagem, eu dou logo uma porrada e falo, e se eu tivesse tráfego pago, seria melhor?
Muito bom, né? Eu tô nesse momento de uma mudança aí na estratégia, né? Mas a gente deixou ela rodando. E ela tá com upsell, né? Com uma venda linkada num outro produto. E tá dando um resultado, assim, fantástico, né? E que tem a ver com esse do ponto emergencial, por exemplo, né? Que a gente fez da pressão alta. Que a gente falou, pô, vou fazer uma aula com 5 pontos emergenciais. E aí eu ofereci um curso menor, de menor valor, que é o front-end de pontos emergenciais. Então, a apostila está ligada a esse curso. E eu fiz um levantamento junto da Hotmart de quantos alunos vieram dessa estratégia de marketing, né, da apostila, que foi para esse curso menor, quantos deles foram para o meu curso principal? E eu fiquei impressionada, foram muitos, sabe? Eu não esperava. Depois eu até vou botar lá no Mastermind para o pessoal estar acompanhando. Era isso que eu queria fazer, a palestra lá, acabei não conseguindo, mas é uma parte que, acho que, se não me engano, eram 250 pessoas. Quer dizer, são 250 alunos. Se você pensar, mas é pouco, mas o meu nicho é pequeno. Talvez essa estratégia no nicho de alguém que seja maior vá crescer muito mais, né? Então é uma estratégia. É um passo a mais, porque eu falo muito, né? Falei muitas vezes aqui no VDcast que vender uma vez é fácil, é um beijo no carnaval, qualquer idiota consegue, sacou? Mas vender de novo para a mesma pessoa, sabe? Quando você vende uma coisa, depois vende outra, aquilo ali é a confirmação, né? É afirmação, tipo, realmente, é aqui que eu tô. Então, você fazer com que a pessoa compre de novo de você, principalmente porque você tá num nicho dito pequeno, né? Eu acho que é o caminho. Recorrência, retenção e servir a sua tribo no longo prazo. Ô, Lirane, tem gente que está comigo há 7 anos. Você está comigo, acho que já tem 3, se bobear, talvez. Mais 2, certeza. Enfim, por aí. Então, cara, você está há 12 anos nesse mercado, né? Se você ficar presente para isso, e agora que você entendeu isso, você pode ter pessoas que se beneficiam da transformação que você gera, não por 1, 2 anos, mas por que não por 10, por 20, por 30? Se você seguir, né, nesse movimento que você está fazendo, eu acho que isso aqui, tudo que você viveu até agora, é só o começo de tudo que está por vir. Na verdade, no digital mesmo, a gente começou, foi em 2016. Então, você vê, de lá para cá, né, ainda, e olha o quanto tem para crescer, né? Tem muito, como você falou, imagina 10 anos aí ainda. Então, tem muita coisa para acontecer. E ao mesmo tempo, ali, você vê, no Mastermind, você percebe, né, como a coisa também vai ampliando, né? Você vai vendo outros produtos, outras formas de entrega, que nem o próprio Vida de Mentor, né? Que a gente fez parte também. Então, isso, a mesma coisa. Eu não ia fazer parte do Vida de Mentor. Eu não tava. Eu falei assim, pô, mas por que eu vou fazer mais um curso, sendo que eu já estou dentro da mentoria, né? E eu entrei assim, já tinha passado a primeira aula e você falou, quem entrar é agora a última aula, se não entrar, não entra mais. E aí eu falei, não, sabe uma coisa? Deixa eu entrar logo de uma vez, porque eu tenho que estar aqui. Se é isso que eu quero, né? Eu queria montar a mentoria, eu falei, pô, eu tenho que fazer. E o Vida de Mentor é esse meu programa, né? Para quem quer criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. Quem quiser cobrar 5 mil, 10 mil, 20 mil por cliente. E a Lirane entrou no meio da turma. Já tinha acontecido a primeira aula. A primeira ela assistiu gravada, depois o resto assistiu ao vivo, né? Lirane, quer contar um pouquinho de como foi a sua experiência de criar essa mentoria? Porque eu lembro que você tinha uma crença muito forte, né? Eu lembro que você virou e falou assim, mas Vitor, no meu mercado ninguém vai pagar 5 mil por uma mentoria. Você lembra? Conta aí pra galera. Lembro, sim. Eu fiz um teste uma vez, né? Eu falei, poxa, eu fiz um evento ao vivo e tentei implementar a minha primeira mentoria. E não deu certo. Não deu certo, quer dizer o quê? Você ofereceu e quantos compraram? Nenhum comprou, nada, ninguém, não vende nada. Tinha a intenção, prof, eu quero muito e tal, vou comprar tal dia, passo o cartão, daí veio aquele problema e não passou cartão e não aconteceu e não entrou. E aí eu percebi, eu falei, caramba, né? Eu acho que o valor foi alto demais. O pessoal não compra. E eu já estava testando isso, porque eu já estava com essa crença que não pagava. E você tinha cobrado quanto na época? 5 mil. Você tinha cobrado 5 mil, ninguém pagou. Quantas pessoas tinham no evento? Tava com mais de 70 pessoas ali 70 comigo pessoas, no evento. ao vivo, presencialmente, viram a oferta. Isso. Ninguém comprou e no e-mail também ninguém comprou. Ninguém comprou, nada, não rolou. Aí eu falei, sabe uma coisa? É verdade, ninguém vai comprar mesmo porque o preço é alto demais
pro meu público, pro meu nicho. E aí na mentoria você começou, não, que absurdo, não é por aí, olha você é o seu avatar transformado. E eu falei, caramba, é mesmo, né? Na verdade, olha quanto eu paguei pela mentoria com você. Então, pô, eu paguei, né? E aí eu falei, engraçado. Aí que entra a questão de você ter uma venda nos seus olhos e alguém vai lá e tira. Porque daí você começa a acreditar. Eu lembro que eu virei pra você e falei assim, Lirane, você tá dizendo então que os profissionais de auriculoterapia não pagam esse valor? Aí você, exato, Vitor, eles não pagam esse valor. Aí eu falei, e você? Você é o quê? Eu sou profissional de auriculoterapia. Eu falei, e quanto que você pagou pra estar aqui? E é bem mais do que os 5, né? Pô, 4 vezes mais. E aí, realmente. Aí mudou a crença, né? Mudou a percepção. Mudou a percepção, Vitor. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou tentar mais uma vez. E aí eu fiz um evento, e também essa também foi outra, que eu não ia fazer, porque nós estávamos na pandemia. Eu tinha já algumas pessoas para o evento, porque eu já tinha vendido no anterior, que também é uma estratégia, né, que a gente aprende contigo e com o próprio Érico. E eu falei, já tinha vendido alguns ingressos, mas eu não comecei a fazer marketing para o evento porque não ia ter. Eu falei, não vou ter, não vai ter. Aí você falou, não, como assim? Faz online? Eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer online. Você não pode entregar a sala, né? Você não pode entregar a mesa, a cadeira, o teto. Mas isso é o de menos valioso que você tem para entregar, Faz online. Faço online. Daí quando você deu essa, eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer online. E aí comecei a estrutura, só que eu tava assim, desorganizada para fazer, não sabia nem como fazer. Eu comecei, falei, não, vou fazer em casa, no Zoom. Aí chamei todo mundo, aí a gente começou a vender mais ingressos, mais pessoas quiseram entrar, daí entrou mais gente do que no lançamento, no evento passado, que foi presencial, que tem a facilidade, né? E aí o pessoal entrou. E aí eu falei, eu vou fazer de novo a venda da mentoria. Vou entrar com a mentoria, vamos ver. Daí fiz o pitch, morrendo de medo, e ainda mais online. E aí eu tive 9 pessoas que entraram para a mentoria, que fizeram, e falaram, tá aí, tô junto com você, e entraram. E eu falei, caramba. E cobrando? Deu 5 mil reais. Os mesmos 5 mil reais. Os mesmos. Então, qual foi a diferença na oferta do antes, que você vendeu 0, ou para agora, que você vendeu os 9? Planejamento, estrutura, crença, sabe? Acreditar no que eu tava falando. Acreditar, gente, é tudo. Sabe? Acho que muda. Quando você começa a ver que é possível, não tem como desver, né? Você acredita. E lá no Vida de Mentor você viu outras pessoas também. Cara, o Fábio, ele nunca tinha vendido nada. Nunca vendeu nenhum e-book online. E aí ele criou a mentoria dele para ilustradores por 5 mil reais e vendeu 10, sacou? E não tem a audiência que você tem, não tá servindo uma audiência há anos como você tá. E acho que quando você vê um troço desse também não tem como desver, né? Ver as outras pessoas vencendo nesse jogo. Foi assim, foi uma experiência muito interessante, porque realmente é uma crença, mas quando você tem um acompanhamento. E aí entrou a vida de mentor mesmo, né? Porque ali você tem uma estrutura. Você tem como... Não é só aquela questão assim, na mentoria tem. Você fala na mentoria, mas ali não. Ali você também teve o teu olhar dedicado àquilo. Então você você parou tudo para pensar como era o seu negócio. Antes, na própria mentoria, você falava, as pessoas te perguntavam, mas não estava estruturado, entende? Agora não. Por mais que nem você falou, na turma 1 foi folha 0, mas o conhecimento estava dentro de você. Então, à medida que a gente vai perguntando, você vai expondo isso. Então, você fazer uma formação, um treinamento só direcionado para isso, fez a diferença também, sabe? Você se sente mais seguro até na condução, de fazer aquilo que você gosta, de fazer aquilo que você quer, sabe? Então, acho que isso foi algo que a gente tem que estar presente mesmo, né? Que são os momentos que você tem de crescimento. São os momentos que você quebra a tua própria crença. Porque daí agora não é só a questão da mentoria. A questão agora é de qualquer coisa. Qualquer coisa. Se uma das coisas que eu falo que eu não ia conseguir, eu começo a perceber que eu não tenho limites para mim. Apesar do nicho ser pequeno, né? Dito pequeno como a gente está falando, mas...
né? Então é uma coisa bem legal, assim, você começar a ver a estrutura de outros negócios, você começar a ajudar outras pessoas no próprio negócio dela, né? Então é a questão do empreendedorismo mesmo, né, Vitor? De você ter essa visão empresarial, de você ter uma visão de gestão, de negócio, e daí você começa a buscar essa formação, esse crescimento, né? Que demais. Lirane, e como você vê os seus próximos passos? Como essa Lirane do futuro que você está construindo a cada dia hoje? O que tem para você? Ai, nossa, Vitor, tem tanta coisa que dá até medo, mas assim, eu estipulei uma meta alta para mim, que eu não quero me matar para consegui-la, mas eu estou muito empenhada em consegui-la. Eu quero fazer um evento online de novo, quero botar 300 pessoas nesse evento, sabe? No anterior eu consegui 200 pessoas. Eu quero reestruturar e nesse evento lançar a mentoria de novo, sabe? Fazer ela maior, talvez ampliar, que foi algo que a gente estava discutindo, de ampliar, não fazer só para auriculoterapia, mas com uma gestão mais em negócio, porque é um olhar que eu estou tendo, né, de fazer a análise do posicionamento dessas pessoas, de como elas... A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas são muito boas na técnica, mas elas não sabem se expor, né? Elas não sabem se posicionar. E como eu comecei a construir tudo isso e mudar esse posicionamento, eu falei, opa, peraí, essa é uma área que eu posso ajudar, sabe? Então, é algo que eu posso contribuir para esse crescimento. Mostrar que há um caminho, né? Para terapia de uma forma geral, não só para auriculoterapia, mas para vários outros terapeutas. Há um caminho a seguir e as pessoas, às vezes, elas fazem de uma forma banal. Não é banal, é banalizada. Vamos dizer assim, eu vou fazer auriculoterapia, eu pego uma cartela de semente e saio colocando a sementinha. E deu. Você não valoriza, entendeu? Você não valoriza o seu trabalho, você não valoriza o paciente, você não valoriza toda a sessão que você fez. E aí é claro que você é mal remunerado por isso. Agora, quando você mostra conhecimento, cuidado, você muda. Então, esse posicionamento eu acho que está faltando nessa área. Sabe que eu poderia estar ajudando mais efetivamente. Estou trabalhando mais essa questão de marketing, né? Até eu acho que isso é uma coisa bem legal também para estar crescendo, né? A exposição nas mídias sociais. Então, uma coisa que para mim também está bem forte. Hoje mesmo foi muito engraçado. Eu fiz uma análise, né, de lançamento e aí a pessoa estava com um valor mais baixo que o meu e eram fisioterapeutas. Valor e que aí se diz é preço, ticket do produto? Ticket, isso, desculpa. Ticket Cobrava do produto. menos, né? Cobrava menos. E daí eu lembrei de você. Porque ele foi dizer assim... Fisioterapeuta não paga! Bem isso. Fisioterapeuta ganha pouco. Eu lembrei de mim e de você. Eu falei, caramba, olha só. Eu falei, quanto tá o teu ticket? Eu falei, o meu tá 1.997. Na verdade, o meu é 2.997 e a gente faz a estratégia do desconto. Ele falou, Primeiro dia por R$1.000 a primeiro menos, né? dia. Isso. Auriculoterapia, quer dizer, o auriculoterapeuta que é fisioterapeuta também, sim. Alguns, né? Então você vê a crença, né? Como a crença, ela não tá só em poucas pessoas, é muita gente que tá assim, limitado pelo mundo que é dela, o mundo que é real para ela. Ela não consegue abrir isso. Então, acho que é um caminho a seguir aí, Vitor. Que demais, Lirane. Fantástico. E me fala onde que quem tá em casa e curtiu a sua pegada, quer saber mais sobre você e sobre o seu trabalho, pode saber mais. Então, a gente tem o Instagram, né? Lirane Suliano Oficial agora. A gente tem o Face também e YouTube a gente tem colocado bastante conteúdo. Daí é Lirane Suliano mesmo e é só entrar no YouTube e dar uma pesquisada lá. Tem muito vídeo lá também e conteúdo, né? Sobre auriculoterapia. Massa, que demais. E Lirane, eu tenho uma última pergunta para você. Antes da gente encerrar nossa conversa aqui. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre, né? Quando você faz um stories, nem todos os seguidores vêm no Instagram. Mas se você pudesse mandar uma mensagem pro mundo e todo mundo abrisse, que mensagem você deixaria para a humanidade? Nossa, que profundo. Eu acho que as pessoas têm que acreditar mais nelas, sabe, Vitor? Eu percebi, assim, que, pelo menos em mim, eu patinei mais, eu dei mais voltas quando eu não acreditei em mim mesma. A gente pode muito mais do que a gente imagina.
E às vezes é você estar ao lado das pessoas certas e apostar nisso, sabe? Apostar que você vai fazer, que você vai realizar. Basta você querer. Não ficar só ouvindo, só escutando, só criticando, só botando problema. Sabe, a vitimização que acontece. Mas não funciona comigo porque eu não tenho condições, porque eu isso, porque eu aquilo. Quando você tira a culpa, você não traz a responsabilidade para você, você passa a ser vítima. E como vítima você não faz nada. Então eu sempre estou falando para as pessoas que estão, né, me ouvindo e me acompanhando, traz a responsabilidade para você, sabe? É o que eu fiz ou deixei de fazer para que essa situação acontecesse. Porque quando eu tenho esse olhar, eu começo a achar a solução para esse problema, sabe? Eu acredito em mim, mas eu entro em ação. Eu não fico esperando acontecer. Não espere acontecer, vai e faz. Acho que era isso. Uau, pegou aqui. Lirane, bom demais. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo e por escolher dividir um pouco da sua trajetória com a galera do VDcast. Obrigado demais. Vitor, eu que tenho que te agradecer por tudo que você está representando na minha vida. Cara, verdade, viu? Você mudou a minha trajetória, mudou o meu caminho, tá me abrindo os olhos. Volte e meia você tá abrindo os olhos e assim, isso facilita muito a jornada, sabe? Estar acompanhado de você, poder hoje estar aqui, dizer assim, ó, meu amigo, eu admiro muito o teu trabalho, a tua seriedade e o teu cuidar, sabe? E para mim fez uma grande diferença. Gratidão imensa pelo convite e por estar aqui. Uau, Lirane, bom demais e vamos com tudo porque é só o começo, tá bom? Isso tudo que a gente tá vivendo é só o começo. Obrigado! Valeu! Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.